Senhor presidente, agora no grande expediente, dessa vez para tratar de um assunto mais duro, mais difícil para nós, sobretudo que formamos a classe trabalhadora. É que todos estamos acompanhando aí, com muita apreensão, a edição de mais uma medida provisória governamental, a MP 905, do dia 11 de novembro deste ano, publicada no Diário Oficial da União no dia 12, no dia seguinte. E é uma medida provisória que tem trazido preocupações aos mais variados setores. Já há notas públicas, já há manifestações dos mais variados setores analisando criticamente essa medida provisória, denunciando o caráter antitrabalhista dessa medida provisória. Há uma consulta aberta no Senado Federal sobre essa medida provisória e há uma avalanche de manifestações da população contrárias a essa medida. E hoje eu quero aqui muito rapidamente tocar nesse aspecto e enfatizando especificamente o ataque dessa medida provisória ao serviço social, especificamente na parte que trata da assistência social. Nós temos aqui inclusive hoje trabalhadores da área da assistência social, trabalhadores do INSS, presidente, que estão preocupados com o que está acontecendo, e nós precisamos entender o que está em jogo e as consequências dessa medida provisória, não só para os trabalhadores do INSS, a população que usa os serviços do INSS, mas para o conjunto da classe trabalhadora. Essa medida provisória está sendo chamada por uns e está sendo considerada por uns como a continuidade da reforma trabalhista que já foi aprovada lá atrás, que traz mais mudanças drásticas, algumas inclusive que já vinham havia uma tentativa do governo no sentido de implementá-las e não tendo sido bem sucedido, volta agora através dessa medida provisória a fazer, como é a questão da retomada da ampliação do horário de trabalho para bancários, mas para diversos outros setores. Nós queremos aqui colocar o seguinte: há um consenso entre todos nós trabalhadores, e isso é consenso também entre a classe empresarial, é consenso entre a classe política, é consenso na sociedade de que o Brasil precisa de medidas que ajudem a melhorar a economia, que ampliem o emprego, que garanta mais postos de trabalho, porque uma promessa que foi feita lá atrás ao povo brasileiro não se cumpre até hoje. Aliás, eu quero lembrar que quando se aprovou a reforma trabalhista, que precarizou as relações de trabalho no Brasil, a grande promessa era a seguinte: é melhor ter menos direitos e garantir o emprego. Essa era a grande promessa. E prometiam com isso que com a reforma trabalhista iria haver uma ampliação dos postos de trabalho no Brasil. Ao contrário do que foi divulgado, o que ocorreu depois da reforma trabalhista foi mais desemprego. O Brasil vive uma situação de desemprego profundo. Nós todos que conhecemos um pouquinho de economia, sabemos que a edição de uma lei, a edição de uma medida provisória, por si só não garante a ninguém ampliação de postos de trabalho. Não é através de lei que se resolve isso. Agora, o que nós estamos assistindo no Brasil é uma tentativa que vai tomando corpo, e vai se consolidando e vai sendo acatada no âmbito dos legisladores, que é a total desregulamentação da vida dos trabalhadores. É o retorno à selvageria no mundo do trabalho. Essa medida provisória, ela tem uma nota pública do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, o SINAIT, que denuncia que ela é lesiva aos direitos dos trabalhadores e ao equilíbrio das relações de trabalho. Ela precariza, inclusive desequilibrando essas relações, porque favorece de uma forma absurda o cenário de agressão aos direitos dos trabalhadores. Com a desculpa de fortalecer a economia, de ampliar os postos de trabalho, acaba com mais direitos trabalhistas. É uma nova reforma trabalhista, feita através de medida provisória. Ela cria a modalidade de contrato de trabalho precário, intensifica a jornada de trabalho, e aí é uma coisa para se refletir: como é que você, intensificando a jornada de trabalho,
promete ampliação de emprego. O movimento no mundo inteiro é pela redução da jornada de trabalho, para que você, inclusive, garanta distribuir melhor os postos de trabalho existentes. Com o avanço da tecnologia, está colocado que é possível se fazer isso. Os países mais desenvolvidos estão andando nesse caminho. Aqui no Brasil, a aposta é no sentido contrário, é de ampliar a jornada de trabalho. E fazem isso prometendo que vai ter mais postos de trabalho abertos. Como? Mas, além disso, essa medida provisória ela enfraquece os mecanismos de registro, fiscalização e também de punição às infrações trabalhistas. Precariza também a fiscalização no âmbito do mundo do trabalho. Não basta acabar com o Ministério do Trabalho, é preciso também, dentro dessa lógica, precarizar a fiscalização do mundo do trabalho. Fragiliza as ações de saúde e segurança no trabalho, reduz o papel da negociação coletiva e da ação sindical, ignora o diálogo tripartite como espaço para mudanças na regulação do trabalho, beneficia os empresários com uma grande desoneração em um cenário de crise fiscal tão propalada, mas o que é que o governo apresenta como proposta? Apresenta um pacote que, é claro, os empresários estão batendo palma, que é mais desoneração, portanto, menos obrigação trabalhista por parte dos empresários e mais dificuldades para a vida do trabalhador. Há os que digam que essa medida provisória servirá aqui no Brasil a um efeito contrário ao que Robin Hood fazia lá nas linhas escritas da obra que tratou da sua existência. Vai tirar dos pobres para dar aos ricos. Virou motivo de chacota, inclusive, a taxação do seguro-desemprego. Quer dizer, num país que desde 88 tem uma Constituição que diz que tem que ter taxação sobre as grandes fortunas, a gente não veio dar um passo sobre isso. Mas aí agora aparece a taxação sobre o seguro-desemprego. Ou seja, é tirar de quem está desempregado. É um efeito contrário. E isso sob a égide de uma promessa que é de ampliar emprego. Quer dizer, para nós é muito difícil compreender que o plano que está em andamento não é um plano de desmonte completo dos direitos conquistados pela classe trabalhadora, que não tem nem um século de conquista efetiva. É bom sempre lembrar, as grandes conquistas trabalhistas no Brasil se deram depois de movimentos fortes da classe trabalhadora na década de 10 e na década de 20 do século passado, e é na década de 30 que os primeiros direitos trabalhistas começam a ser consolidados no Brasil. Portanto, nós não temos nem um século de vigência desse estatuto que garante os direitos trabalhistas no Brasil, e a precarização ela vai dando saltos largos nesse momento. E ela impõe aos trabalhadores desempregados o custo do que está sendo chamado de Bolsa Patrão, né? Esse pacote está sendo chamado de Bolsa Patrão porque desonera, né, os empregadores das suas obrigações. Mas eu queria aqui tratar de um aspecto, em respeito aos colegas do INSS que estão aqui, tratar de um aspecto, talvez a face mais doentia dessa medida provisória, a face mais perversa dessa medida provisória, que é a face que faz mais desassistência aos que mais precisam de atendimento no Brasil. Porque essa medida provisória, ela vai trazer mudanças significativas para a carreira do seguro social. Ela, na verdade, extingue o serviço social como uma prestação de serviço aos beneficiários do regime geral de previdência social. E é bom lembrar, hoje, praticamente o que nós temos de último espaço de atendimento presencial para a população, especial a população idosa, a população que não acessa os meios de internet para garantir o serviço da Seguridade Social, os idosos, como já disse, as pessoas com deficiência, praticamente o único instrumento de atendimento presencial disponibilizado pelo INSS para essas pessoas e para os usuários do Instituto é a presença dos trabalhadores da área do seguro social dentro do INSS. E ela também será, através do artigo 51, inciso 19, a linha A dessa medida provisória, será também atingida de morte. E nós não podemos nos silenciar diante disso. Porque é mais uma vez você colocar a população mais frágil, aquela que mais precisa da presença e do atendimento do Estado, desassistida.
Nós não podemos considerar que isso é normal. É o fechamento de mais um ponto de atendimento ao povo, essa extinção do serviço social com uma prestação de serviço aos beneficiários do regime geral de previdência social. É a face mais cruel. A alegação é da criação do contrato de trabalho verde e amarelo, mas se nós formos ver, uma medida que tentava dizer que é para criar novos empregos para jovens entre 18 e 29 anos, mexe completamente na estrutura trabalhista do Brasil. Mexe com jornalistas, mexe com químicos, mexe, enfim, com todo um conjunto de conquistas que foi feito e atinge a organização do INSS, porque praticamente extingue com o atendimento do Seguro Social dentro daquele espaço importante de garantia de direitos dos trabalhadores. E desobriga os patrões de um conjunto grande de obrigações para com o trabalho. Então é o paraíso para o mundo dos patrões, né? Que claro, nós queremos aqui reconhecer que vivem também um momento muito difícil, né? Nós não queremos aqui dizer que não vivem, mas acho que a receita talvez para tentar salvar o país dessa doença está sendo um veneno que pode ser mortal para a nossa economia, porque nós temos que considerar a diversidade do mercado de trabalho. Nós não podemos achar que precarizando as condições e as relações de trabalho nós vamos melhorar a situação econômica do nosso país. Não é assim que se resolve crise econômica. Crescimento econômico se dá com a melhoria do poder de compra, inclusive da classe trabalhadora. Afinal, nós precisamos lembrar quais são as regras essenciais de funcionamento do capitalismo. Com a classe trabalhadora pauperizada como está no Brasil, precarizada nos seus direitos, como é que se pretende sair de um clima de crise econômica, crise fiscal que nós vivemos? Nós temos que ter política de aumento e de garantia de emprego, sim, mas sem precarizar as relações de trabalho, sem diminuir o conjunto de direitos que aqui no Brasil é infinitamente menor do que em outros países. Veja, nós somos um dos países que não conseguiu sequer ingressar naquela etapa do desenvolvimento do capitalismo que é conhecido como o Estado do Bem-Estar Social. O Brasil sequer conseguiu garantir a implementação desse modelo, né, de Estado, que é o Estado do Bem-Estar Social, que é dentro do capitalismo, mas é aquela tentativa de sair dos moldes selvagens do capitalismo e entrar no molde mais afeiçoado a relações mais civilizadas. É o capitalismo, digamos assim, mais domesticado. Aqui no Brasil nós não conseguimos sequer isso. E os poucos passos que demos nesse sentido estão sendo totalmente desmontados, e essa medida provisória é mais uma tentativa de atacar de forma severa os direitos dos trabalhadores. Eu quero aqui, portanto, manifestar minha solidariedade não apenas aos trabalhadores do INSS que estão aqui vigilantes, não preocupados apenas com a sua função, mas preocupados com os efeitos disso para a população, notadamente a parcela da população que mais carece de presença e atendimento do Estado, que com essa medida vai ter mais dificuldade ainda de sobreviver, de garantir sua sobrevivência. Eu quero me solidarizar também aqui a todos os brasileiros e espero que o Congresso Nacional, digo isso sabendo das dificuldades do contexto que vivemos, mas espero que o Congresso Nacional perceba que esse tiro pode ser um tiro de misericórdia, inclusive para a tentativa de saída da crise do Brasil, porque o nível de selvageria contido nessa medida provisória vai, sem sombra de dúvida, botar o Brasil ainda num buraco mais profundo do ponto de vista das relações econômicas, porque vai gerar mais crise, vai gerar menos desenvolvimento, vai gerar mais instabilidade, vai gerar mais desemprego e vai gerar mais pobreza. Como que a gente quer sair de uma crise econômica como essa que nós estamos vivendo se a gente só aumenta o nível de empobrecimento da classe trabalhadora desse país? Não é empobrecendo os trabalhadores que nós vamos resolver os problemas econômicos do Brasil. Era isso, presidente. Eu agradeço a oportunidade e espero que a gente consiga barrar essa medida provisória.